Hoje a gente vai falar a respeito de Scrum, mas não vai ser somente eu. Estou aqui também com a Gleice Marques, ela é professora na Faculdade Invest, ela é analista de sistemas na Amage, mas também trabalha juntamente com o Scrum como PO. Olá, Gleice, tudo bem? Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, quem sabe, né? Vamos lá, discutir um pouquinho sobre Scrum. Exatamente. Em um dos vídeos anteriores, a gente falou a respeito do Scrum, mas de uma forma bem simples. Sinceramente, falar sobre Scrum publicamente é uma coisa complicada. A gente tem conversei isso com a Gleice a respeito, e é uma situação que é difícil de você comentar, porque é uma coisa mais complexa, é uma coisa extensa, e para você tentar filtrar de uma forma bem dinâmica e simples, não é fácil. Então, no vídeo, eu tentei mostrar de uma forma bem superficial de como que funciona o Scrum, como que ele trabalha ali de forma simples, do que ele é em si. Mas a prática de como que ele é aplicado no mercado, no trabalho, numa área profissional, isso a gente vai tentar mostrar um pouquinho para vocês hoje através dessa aula, ok? Então, basicamente, o que foi falado é que Scrum é uma forma de organizar todo o trabalho a ser feito. Ele é um framework, ele ali mistura um conjunto de valores, princípios e práticas que fornecem a base da sua organização. Então, como eu falei, imagine que você tem uma empresa e não sabe, uma equipe, você não sabe como administrar isso. Então, através dessa ferramenta, desse framework, você vai estar ali utilizando um guia de como que você vai fazer todo o procedimento para trazer com melhor qualidade esse determinado produto. Basicamente, as práticas do Scrum envolvem três situações, que é os papéis fundamentais. Dentre eles, a gente tem o Product Owner. Product Owner, acho que a pessoa que mais pode falar isso a respeito é a Gleice, que já trabalha com isso. Então, gostaria de ela estar comentando isso mais para frente sobre essa situação. O Scrum Master, que é o responsável ali de gerenciar a equipe do projeto, e o time Scrum, que é o time de desenvolvimento, que vai estar trabalhando nas demais demandas ali do projeto. Incluindo, mais para frente, a gente tem as atividades básicas do Scrum, que envolvem o planejamento da sprint, a execução da sprint, as reuniões diárias, revisões, retrospectivas e backlogs. Cada um desses tópicos a gente vai tentar comunicar mais para frente durante as aulas, tá? Então a gente vai tentar seguir um cronograma para não jogar tudo de uma vez essas informações. Além disso, a gente tem os documentos necessários do Scrum, que são o Product Backlog, que é muito importante na hora de fazer todo o gerenciamento ali, de trazer qual vai ser as definições claras, a visão clara da entrega do produto. O Sprint Backlog também, para gerenciar todas as etapas do desenvolvimento em si, e a definição de pronto, que é a documentação final. Mas isso a gente vai estar falando mais para frente. Ok? Então, a gente tem aqui como a equipe Scrum, que é composta por essas três pessoas, né? Por essas três pessoas, o Product Owner, o Scrum Master e o time de desenvolvimento. Ok? Coloquei um exemplo aqui para vocês, para deixar de forma mais fácil aqui, mais dinâmica, utilizando o Scrum aplicado no universo de Star Wars, mais especificamente no ambiente ali dos Siths, né? Que são os vilões do filme, né? Então, tendo ali como parte da equipe Scrum, o Product Owner seria basicamente o Palpatine ali, onde ele estaria arquitetando toda a ideia que ele quer, por exemplo, para entregar um produto para ganhar o mundo, para dominar o mundo. E quem eu gostaria de falar um pouco a respeito é a Gleice, que sabe bastante aí dessa experiência, de trabalhar em cima com o Product Owner, então fica com você aí a palavra. Como o Edson falou, né, o Scrum é um pouquinho complexo falar, né, sobre ele, e é justamente porque ele veio para resolver problemas complexos. O Scrum não é para ser de forma alguma fácil, porém, ele é adaptável, né, ao cenário da sua empresa, do seu negócio. E um dos papéis aí que nós temos é o Product Owner, e é ele basicamente que vai fazer o gerenciamento, de certa forma, de todas essas necessidades do cliente, né, do usuário final. Então, ele faz esse entendimento, mas muito mais do que simplesmente entender essas necessidades e anotar como, de certa forma, se fosse um pedido e entregar para o time de desenvolvimento, ele precisa entender dessas dores, entender de fato as necessidades, os problemas a serem resolvidos, né? O Scrum, ele fala muito sobre resolver problemas. Então, esse é o grande objetivo.
E o PO, ele está sempre atuando nessa frente, pensando nessa resolução de problemas, de maneira que sejam resolvidos aquilo que vai agregar mais valor para a empresa. Então, esse é um ponto muito importante, né? Agregar valor e não só anotar pedidos, como numa pastelaria, onde você pede um pastel e esse pastel é entregue, né? Então, é muito mais do que isso. Essas entregas, elas têm que gerar valor. E aí, o PO faz essa atuação junto com a área de negócio, junto com os clientes, compreendendo, entendendo as necessidades, as dores, e aí repassando tudo isso para o time de desenvolvimento. Então, o PO, o grande desafio dele é fazer com que o time de desenvolvimento entenda o propósito daquilo que está sendo desenvolvido. E não simplesmente que esse time atenda a esses pedidos, a esses chamados, mas que o time também faça parte dessa solução. Então, a solução, ela é construída junto ali com o time de desenvolvimento. A ideia é que quanto mais estejamos juntos, né, área de negócio, time dev, né, para que a gente possa trazer a solução para aquele problema, melhor. Então, o grande papel do PO aí está ali, né, em fazer com que essa visão seja clara para todos os envolvidos. E então ele faz essa atuação, né, fazendo esse intermédio, digamos assim, mantendo sempre o propósito alinhado, o engajamento do time, né, com esses objetivos. Então esse é um dos grandes papéis aí do PO. Certo, Grace. Uma coisa que eu gostaria de perguntar, não sei se tem a possibilidade, mas trabalhando na área como Product Owner, você, assim, tem um contato especificamente com o cliente, tem dificuldade de lidar com o próprio cliente, porque falar com pessoas já tem uma certa situação, uma certa complicação, né? Mas na questão de tentar trazer essa visão clara ali de um projeto, o próprio cliente consegue trazer consegue se abrir, explicar de uma forma, ou ele ainda às vezes ele resiste muito a esse fato, a aplicação do Scrum neste projeto? Esse é um dos grandes desafios aí, né? Eu costumo falar que o cliente, ele não sabe o que ele quer, ele sabe o que ele precisa, ele sabe da necessidade dele. Uma das grandes questões é que o cliente, às vezes, ele já chega para a gente com a solução que ele acha que convém para aquele problema. E o Scrum está aí para que a gente possa construir essa solução juntos. Essa comunicação necessária, nós temos duas vertentes. Eu já tive a experiência de trabalhar com clientes externos, digamos assim. Então, várias empresas ali que têm um produto único, e muitas vezes eles são, inclusive, concorrentes, mas nós temos que ter um produto só. Hoje, no meu campo de atuação, os meus clientes são colegas de trabalho, porque são clientes internos, né? Então, eles fazem parte ali da mesma empresa. E é, sim, um desafio fazer com que eles compreendam a nossa maneira de trabalho. É um desafio conseguir compreender a forma de atuação das áreas de negócio, né? Como é que é esse trabalho feito no dia a dia. Porém, esse é o papel do PO. Nós temos que estar ali em constante comunicação, compreendendo essas necessidades, para que a gente possa também levar para o time. Então, faz parte, é um processo de evolução, né? Principalmente para uma empresa que está começando a utilizar o Scrum, né? Então, tem todo esse tempo de adaptação, de amadurecimento, junto com a área de negócio, com os clientes também, né? A partir do momento em que eles conseguem enxergar resultado, essa comunicação e esse relacionamento vai melhorando, com certeza. Agora a gente vai falar um pouquinho do Scrum Master. Está relacionado ali à pessoa que vai gerenciar todo o projeto, né, do Scrum, a pessoa que vai ficar encarregada de organizar o trabalho ali, fazer a liderança do projeto, e é importante que o Scrum Master esteja responsável ali, ele tenha o conhecimento de
cada área ali, que cada um das pessoas do time está encarregado. Ele não pode simplesmente estar ali administrando, mas também precisa ter o conhecimento de como aplicar isso em cada área do conhecimento, ou seja, na área de desenvolvimento de um projeto, na área de analisar o projeto, fazer o teste, todas as etapas que envolvem a produção do produto, e a gente está falando aqui, por exemplo, de um produto de software, né? Então, o Scrum ele pode ser aplicado em outros lugares, vai depender muito da habilidade, de como que você vai aproveitar ao máximo desse framework na área onde você está aplicando ele. Mas na área de tecnologia, principalmente que a gente chama de fábrica de software, são ambientes da qual a gente precisa trabalhar especificamente a questão de desenvolvimento, o levantamento de requisito, a documentação. Então existe toda uma etapa de processos que não exatamente vão seguir uma etapa sequencial, que aí a gente vai estar trabalhando um outro assunto relacionado ao modelo cascata, mas aqui ele vai trabalhar de uma forma mais ágil, onde ele vai estar que todo mundo está fazendo todas as coisas ao mesmo tempo, certo? Então o Scrum Master, ele vai lidar ali como um coach, né, dando todo o gerenciamento, dando suporte, ele também vai ser um facilitador da situação e, obviamente, ele vai defender de situações da qual o Product Owner pode acabar interferindo, né? Porque quando você realiza uma definição ali, você realiza um projeto, você quer realizar um projeto ali, você vai fazer toda uma reunião, vai fazer as definições necessárias para ser implantado esse produto. Logo, quando tudo está realmente bem definido, ele é aplicado para desenvolvimento. Mas pode ser que, como sempre acontece nas demais demandas, de o cliente ter essa situação de que eu não achei legal da forma que eu falei para você no início, mas eu posso mudar isso mais para frente. Então, eu quero ter isso que era azul, agora eu quero verde. Isso vai acontecer sempre, isso vai ocorrer em todo o tempo do período. Então, o Scrum Master ele ainda fica responsável de defender a equipe desse tipo de situação, de você tentar fazer um planejamento, você seguir esse planejamento à risca, e na hora que você está quase concluindo, vem o Product Owner e tenta mudar essa situação. Então, às vezes, ele vem agir também de uma forma defensiva, neste caso. Mais um da equipe Scrum é o time de desenvolvimento. Mais do que eles estão ali, são pessoas que vão estar programando, arquitetando, analisando, vão estar fazendo os designs, mexendo com o banco de dados, e assim, eles não têm um papel específico dentro do ambiente. Significa que não pode ser somente tal pessoa poderá trabalhar com isso, mas que eles possam se auto-organizar ali para que venha fazer uma coisa mais otimizada. Então, vai depender muito de que o time ele venha trabalhar, conhecer mais de cada etapa. Caso ele não conheça, ele tem um Scrum Master que vai estar facilitando esse momento ali para gerenciar uma determinada situação que ele está encarregado de fazer, correto? Agora, colocando na prática, como seria o procedimento, né, do Scrum ali, a gente tem esse mapa que pode dar um norte, um exemplo de como que funciona a produção, né, essa sequência da etapa do Scrum. Primeiramente, gerando um Product Backlog, e aqui eu quero principalmente que a Gleice venha comentar um pouquinho mais de como que funciona esse Product Backlog. Bom, o Product Backlog, ele basicamente, nós podemos analisar ele como uma lista de desejos, todas aquelas funcionalidades que podem ser adicionadas dentro do nosso sistema, elas vão estar organizadas, tá? Em forma de lista, mas não é simplesmente pegar todos esses itens e jogar em algum lugar. Ele precisa, né, estar ali priorizado. Como é que é feita essa priorização? De acordo com aquilo que vai agregar mais valor. Então, quando o time vai trabalhar dentro do Sprint Backlog, né, que aí já está mais voltado para dentro da sprint, então o Product Backlog é como se fosse o backlog, a lista completa, o que eu tenho de visão, inclusive, para o futuro, né, de evolução do meu produto. Então, todos os meus itens estão ali dentro. E é o PO responsável por manter, organizar, fatiar todos esses itens. O Sprint Backlog está relacionado aos itens que o time tem que cumprir, tem que atender
que foi definido dentro de uma sprint específica. Então, o PO, ele tem todo esse papel de conseguir compreender, analisar, identificar esses pontos de melhoria. Às vezes, eles podem vir ali também, né, da área de negócio ou do cliente. Então, os clientes também fazem a solicitação desses itens. Muitas vezes, eles chegam por o que a gente conhece como chamado, né? Então, o cliente também pode fazer essa solicitação e ela fica organizada ali dentro do backlog do produto. E esse backlog, ele está em constante adaptação, mudanças, evoluções, e isso faz parte de todo esse processo. Agora a gente vai falar um pouquinho da sprint. É a execução, basicamente, que foi feita no backlog dela. Então, você tem ali todas as etapas sendo planejadas de produção do produto. Então, eles vão colocar uma definição específica de tempo de desenvolvimento, que seria o tempo exato da produção ali, para que não tenha nenhum período ocioso para isso. Então, você tem ali em torno de 2 a 4 semanas para a produção de uma determinada sprint. Ela pode ser tanto grande quanto pequena. Isso vai depender muito da equipe que está atrelada a fazer essa demanda. Então, se você tem uma equipe pequena e um trabalho basicamente complexo, é necessário que você tenha uma sprint com etapas bem pequenas ali, para que você possa fazer uma determinada parte específica. Vamos colocar um exemplo de um produto de software, que seja de uma folha de pagamento ou de um sistema de contabilidade. Então, você teria ali, nas primeiras sprints, colocando a parte de cadastro, a parte de fazer todo o levantamento de uma etapa do menu ali da ferramenta, e depois que terminasse esse projeto, ele executava e já seguia para uma determinada sprint, para uma outra sprint. Não há uma quantidade específica que você pode colocar de sprints. Isso vai depender muito de projeto a projeto, correto? Além disso, existe também uma reunião diária que acontece todos os dias durante o período da sprint, chamada reunião Daily Backlog, onde teria ali um período de 15 minutos, onde seria feita ali todas as definições importantes de como vai ser o projeto, o que foi feito no projeto, o que irá fazer no projeto no dia e o que será que houve de impedimento durante o projeto, ou seja, da sprint. Esse período de 15 minutos basicamente é feito em pé para evitar questões de ociosidade. Então, são reuniões diretas e objetivas justamente para trazer o foco na conclusão do produto. Por fim, você vem ali e entrega um produto ou uma parte da funcionalidade. Isso significa caso você tenha 2 ou mais sprints. Então, você tem ali a primeira sprint, fez uma parte de uma etapa do produto, ele vai entregar essa parcela. Depois ele vai fazer todo o processo a partir do backlog ali, até a conclusão desse projeto. Aqui nessa imagem, né, nós podemos ver bem claro, né, como é que é a organização desse backlog. Então, quando nós temos ali maior prioridade e menor prioridade, é como se todos esses itens, eles já tivessem sido pensados, né? Então, o meu item número 1, 2 e 3, eles vão ser os primeiros a serem desenvolvidos. Por quê? Entende-se que naquele momento ele agrega mais valor para o negócio. Então, esse processo, como eu disse, é feito junto com o cliente, junto com a área de negócio, pensando sempre naquilo que agrega mais valor. Trazendo aí para algumas experiências, né, muitas vezes nós podemos ter alguma solicitação que vem da área de negócio e que não necessariamente, levando em consideração o tempo, então nós podemos ter ali alguma solicitação que já está aberta há 3 meses, 5 meses. E aí a gente para pensar assim, nossa, mas esse item ele é tão antigo e até hoje ele não foi desenvolvido. O backlog não é uma fila, como se fosse uma fila de atendimento, tá? Não é essa a ideia. A ideia do backlog é pensar naquilo que agrega mais valor. Quando nós falamos de valor, não necessariamente nós estamos falando de valor financeiro, tá? Esse valor, ele está relacionado ao que gera mais importância para o negócio naquele momento. Isso também não está relacionado ao tamanho dessa atividade. Às vezes nós temos algumas implementações que, num sentido de esforço do time, são pequenas, mas que elas vão gerar valor para o negócio naquele momento. Vai ter impacto para o usuário,
Então, esse é um ponto a ser considerado também, tá? Então, esses itens, eles são organizados ali por prioridade, né? Então, o mais prioritário está em cima, né, no topo dessa lista, e aí eles vão sendo adicionados ao Sprint Backlog. Um ponto importante também é que, de acordo com as alterações que nós podemos ter, né, na maneira que a área trabalha, essa prioridade ela pode ser alterada. Então, um dos grandes pontos, das grandes diferenças que a gente tem, né, para a cascata e para o Scrum, é justamente se adaptar a essa mudança. Então, nós não temos um escopo definido de que o item, a funcionalidade número 3, ela vai ser para sempre 3, ou ela vai ser para sempre da maneira que ela foi pensada inicialmente. Então, por isso que existe esse backlog, ele pode sofrer alterações de acordo com aquele momento que nós estamos vivendo. Um cenário que eu posso trazer também de experiência aí por conta da pandemia que nós estamos vivendo, tivemos, né, e eu imagino que várias empresas tiveram alterações no backlog para poder atender o seu negócio se adaptando à pandemia. Então, algum planejamento que já estava feito, né, aquela prioridade que já havia sido definida, a pandemia trouxe ali algumas alterações, porque alguns ajustes nos nossos sistemas, eles foram necessários para atender o cenário que nós estamos vivendo hoje. Então, é um exemplo aí onde essas alterações podem acontecer, né, na prioridade, de acordo com o cenário atual. Certo, Gleice, entendi. É uma coisa também que pegou muita gente desprevenido, né, essa situação de pandemia. Então, qualquer situação de mudança vai acontecer justamente para se adaptar ao período. Então, mas é importante que o Scrum ele já dá uma organização específica ali para que você possa seguir à risca aquelas funcionalidades. Mas é claro, devido a situações maiores, pode ser que haja alguma mudança. Sobre os sprints, como eu falei, eles não têm uma quantidade específica, então vai depender muito da demanda do projeto especificamente. Então, você pode ter 1 a 4 sprints, vai depender muito relacionado a isso. E cada uma dessas sprints, elas são chamadas de time box, ou seja, uma duração fixa, onde ele vai ter ali um início e fim, obviamente, mas com uma pré-definida. Então, posso ser que uma determinada sprint pode ser de 2 semanas, pode ser uma sprint de 4 semanas. Então, ela tem que estar dentro de um período específico, já cronometrado para aquela determinada demanda que foi feita naquele período. Como eu falei da reunião diária, ela vai trabalhar através da stand-up meeting, né? Então, fazendo a reunião ali em torno de 15 minutos em pé para agilizar o processo. Ela pode ser utilizada também, como a gente pode ver na imagem aqui, algumas outras ferramentas para complementar o Scrum, como por exemplo o Kanban, para ajudar na questão de pronto, do que foi feito, do que precisa fazer, do que já está feito, que é uma forma bem simples e ótima para organizar as demandas ali. Um mural que pode ser utilizado em conjunto ou pode ser que seja entre cada um. Isso vai depender também de projeto a projeto. Sobre a reunião diária, existem essas 3 perguntas que são importantes na hora de você fazer uma reunião, que seria o que fiz ontem, que ajudou o time a atingir a meta da sprint, o que vou fazer hoje para ajudar o time a atingir a meta e se existe algum impedimento que não permita a mim ou ao time atingir a meta do sprint. Então, tendo essas questões respondidas, teria dentro desse período de 15 minutos para fazer isso. Entre cada um estaria compartilhando o que foi feito, o que foi realizado e o que foi de impedimento durante esse período da sprint. Temos também a documentação da definição de pronto, onde a gente sabe ali quando e como uma parte do produto deve ser considerada concluída, onde é feita uma documentação específica mostrando como que foi as coisas que foram feitas dentro desse período. Isso é realizado depois que acontece a sprint. Existe também a questão que não foi pontuada aqui, que é a revisão da sprint. A revisão da sprint, ela é uma das cerimônias aí, né, acho que mais importantes, voltada para o cliente ou a área de negócio, porque é o momento
em que vai ser verificado, né, como é que está o andamento daquele produto, daquele projeto. Então, muitas vezes é a hora que a área de negócio vai ter esse contato para ver como as coisas estão indo, se os objetivos estão sendo atingidos, se as metas que foram definidas para aquela sprint estão ok, né? Às vezes acontece de ter algum imprevisto no sentido de estimativa, por exemplo, e aí, enfim, alguma atividade não ser concluída. Então, é um momento importante porque todos os envolvidos ali, né, toda a área de negócio, ela também vai estar por dentro do que está sendo desenvolvido, né, de como as coisas estão indo dentro da sprint. Além disso também, depois de todo o processo que a gente teve ali, das sprints, das demandas feitas e a entrega do produto, a gente tem a retrospectiva da sprint, onde ela vai ser avaliada ali todas as situações que aconteceram durante esse período ali, vai ser analisado alguns erros, os impedimentos que foram ocorridos, para que no próximo projeto sejam aplicadas algumas correções e não aconteçam os mesmos erros que aconteceram na anterior. A retrospectiva é uma reunião bem importante, eu diria que uma das, acho que a mais importante, inclusive, porque o Scrum, ele está muito no sentido, né, de evolução, adaptação e aprendizado. Então, o time, ele está em constante aprendizado. Então, é o momento, né, vamos supor que nós tenhamos uma sprint de 2 semanas. Então, esse time, ele trabalha durante 2 semanas com o objetivo de atingir e concluir aquele sprint backlog que foi definido. Porém, o time para pensar, né? O que nós fizemos aqui que foi bom e que nós precisamos continuar fazendo, né? E o que nós fizemos que não foi tão bom assim, né? Mas mais do que só identificar o que não foi tão bom assim, nós vamos parar para pensar como nós podemos melhorar na próxima sprint. Então, esse é um ponto bem importante, porque isso faz com que o time esteja em constante evolução, sempre melhorando, né? Lembrando que o objetivo dessa cerimônia não é apontar culpados ou, né, identificar quem errou, né? Até porque se a entrega, por exemplo, não é realizada, se algum erro, algum bug acontece em produção, nunca vai ser culpa de alguém, do PO, do SM ou do Dev Edson, né? Não existe essa particularidade, né? Então, assim, o pensamento é sempre do time Scrum, que é o PO, o SM e o time Dev. Então, esses 3 componentes formam o time Scrum. Então, esse é o momento em que essa análise é feita, essa reflexão é feita, e ações são pensadas, né, para que nós possamos identificar, né, de que maneira nós podemos melhorar e evoluir aí para as próximas sprints. Entendido, Gleice. Uma coisa que eu gostaria de pontuar também e tirar alguns comentários é que, devido à complexidade do framework, nem sempre algumas empresas acabam aplicando ela 100%. Falando de empresas que você já trabalhou também, já aplicou já viu essa aplicabilidade do Scrum nelas, você sentiu que, dentre essas empresas que você trabalhou, elas estão seguindo fielmente qual que é os princípios do Scrum, ou tem alguma adaptação, alguma coisa que teve de mudança? Porque isso que acontece em algumas empresas. Então é importante que você leve à risca ali aquilo que o framework te entrega, mas existem também empresas que mudam algumas coisas. Aí eu gostaria de tirar uma dúvida contigo aí. Bom, o Scrum, ele, como o próprio Edson disse, né, não é um método, uma metodologia, né, não tem uma receita de bolo. É um framework justamente porque ele é adaptável, né? Porém, das experiências que eu já tive, eu vejo que tem empresas, né, que tentam trabalhar ali com o Scrum, mas muitas vezes os princípios, os conceitos e os grandes objetivos que a gente tem nem sempre são bem abordados.
Porque Scrum não é ferramenta, sabe? Não tem, muitas vezes perguntam, o que é melhor? É usar o Jira ou o Azure, né, lá do TFS. As pessoas às vezes estão preocupadas com ferramenta, ou se é usar, por exemplo, o Kanban. Independente disso, né, não está relacionado a ferramentas. O Scrum está muito relacionado a mindset, a forma de pensar, ali tanto do time, a área de negócio também tem que compreender, e principalmente a gestão. Eu acho que um dos grandes pontos e um dos grandes desafios é porque, da maioria das vezes, esse movimento, ele vem de baixo para cima. Então, ele vem do time, né, que está, de fato, ali atuando, e ele sobe para a gestão, né? Pelo menos nas experiências que eu tive, foram assim. Existe um contrário, que esse movimento vem ali, de fato, da gestão, e aí vai conscientizando o time, né? E esse desafio, ele vem justamente para que as pessoas, elas possam compreender os seus princípios, porque o princípio de que ele seja desenvolvido junto, área de negócio e time, e não muitas vezes um gestor, um coordenador, fazer algumas definições, como, por exemplo, estimativa, né? Ou então, esse entendimento não estar tão claro, esse propósito, o que agrega mais valor, não estar tão claro para o time, às vezes pode atrapalhar, né? Então, é preciso que todos estejam muito bem alinhados, que a gestão também compreenda a maneira de trabalho. Uma das situações que acontecem bastante, né? E que é um desafio aí. Muitas empresas, principalmente as que têm um nível de hierarquia muito maior, as demandas elas vão chegar, né? E existe aquela coisa, né? Tal diretor pediu isso aqui, então é mais importante para o que vocês estão fazendo para fazer isso aqui. Ou então tal cliente, que é um cliente mais importante, às vezes financeiramente falando, né? Fez tal solicitação. Então vamos cancelar esse planejamento dessa sprint que vocês fizeram, ou então encaixa esse item aí na sprint, né? E muitas vezes isso vem a nível de diretoria, né? O seu supervisor está fazendo a sua solicitação. E como que você vai falar não, né, para o seu supervisor? Então, é importante que a gestão também esteja consciente desse processo, porque esse pedido a ponto de caixa ali, ele não deve existir mais. Então, mesmo que venha de um diretor, né, vamos analisar, isso gera mais valor nesse momento? Vão existir situações onde a prioridade, ela de fato vai ter que ser alterada, né, mas é preciso fazer uma análise, né, e não somente atender porque um diretor pediu, né? Então, esse é um ponto importante da gestão também precisar estar alinhada. Eu acredito que com a aplicabilidade do Scrum, todas as pessoas envolvidas, desde a autogestão ali até os funcionários, precisam entender a fundamentação disso. Então, entender quais são os riscos que isso pode acontecer, os benefícios que isso pode levar, para que não ocorra situações como essa. Se uma empresa acaba trazendo todo esse conhecimento a todos que estão envolvidos, desde a autogestão até o mais baixo ali, todos vão conseguir trazer um produto com melhor qualidade, aceitando ali todas as etapas de forma como elas devem ser, certo? Mas isso é uma forma de tentar resumir como que funciona a aplicação do Scrum. A gente tenta passar aqui um pouquinho de cada etapa aqui. Tá faltando alguma coisa, Gleice, que você quer comentar? Pontuar alguma situação? Bom, acho que no sentido das cerimônias, né, foram bem abordadas aí também. Eu poderia, por exemplo, salientar ali a importância de um desses papéis, né, eu falei um pouquinho do PO, mas ali falando já do Scrum Master, que a gente chama também de SM, né? Eu comentei agora sobre essa questão da conscientização da gestão, né? A gente parar para pensar assim, quem vai fazer com que essas pessoas
da gestão, ou até mesmo o próprio time, ou até mesmo a área de negócio, os clientes compreendam a maneira de trabalho. A pessoa que faz isso é o Scrum Master. Então, além dele estar pensando ali em tirar os impedimentos que o time possa ter durante a sprint, ele também é o defensor do Scrum. Então, ele que vai disseminar essa ideologia, ele vai disseminar esse mindset, esse entendimento, né, para todas essas pessoas envolvidas. Então, ele vai ser facilitador, né, de reuniões, de talks. Então, às vezes acontece de um time, ou então a área de negócio, ou um gestor, né, não estar compreendendo tão bem. Então, o Scrum Master, ele vai atuar aí, né, como principal defensor dessas práticas, né, das práticas ágeis. Então, ele vai estar aí fielmente atuando, né, muito nesse sentido, de fazer com que as pessoas compreendam a importância, né, de que muitas vezes elas cumpram essas cerimônias. Então, quando nós falamos ali da daily, né, que é uma reunião bem mais curtinha, e o objetivo dela de ser em pé é que ela seja de fato rápida, né, porque é só um momento de alinhamento ali do time. O que eu tive de experiência muitas vezes, né, por estar ali no mesmo espaço físico, a reunião é feita às 8 horas da manhã, então aí o time não levantava, ou uma pessoa só levanta para fazer a reunião, né? Aí você tem que ficar ali, fulano, vamos, né? Vamos lá para a reunião. Então isso é uma questão de conscientização, porque muitas vezes o time não está vendo a importância dessa reunião, só vê como uma cerimônia que tem que ser feita, né? Mas não entende a importância dela, né? Então não é que o Scrum Master tem que ficar chamando essa pessoa todos os dias para fazer essa reunião no mesmo horário, né? Eu acho que o grande objetivo ali do Scrum Master é fazer com que esse time entenda o porquê, né? A importância de fato fazer essa reunião. Então, assim, é um exemplo, né? Porém, é um dos campos aí de atuação que eu vejo que é bem importante, né? Que o Scrum Master esteja ali dia a dia atuando e sempre evoluindo junto com o time. Show de bola, Gleice. Muito obrigado aí pela presença, pela participação. É uma coisa muito importante, às vezes eu falo alguma coisa, posso estar passando alguma situação. Foi legal a Gleice pontuando essas situações do Scrum Master, e principalmente também pela prática, que acaba deixando isso muito mais preciso, muito mais firme do seu dia a dia, certo? Então, sobre a questão desse framework, a gente pode passar essa parte mais superficial do ambiente, mas se você deseja se aprofundar, deseja buscar um pouco mais, tem muito conteúdo na internet, muito conteúdo que você pode buscar, cursos, certificações relacionadas a isso, que podem te orientar da melhor forma possível para trazer a aplicabilidade disso para o seu ambiente de trabalho, certo? Então, quero agradecer aqui também pela presença, Gleice, muito obrigado, e nos vemos nas próximas semanas aí. Fique ligado nos demais vídeos que estarei postando ao longo da semana. Até mais, forte abraço. Tchau. Tchau.